Vamos começar conversando com a doutora Adriana Borges, que é psicóloga, terapeuta especialista em programação e reprogramação mental. E a gente fala com ela sobre fobias. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Doutora, antes da gente ir especificamente para a fobia, eu acho que é importante, já que a gente falou sobre programação, reprogramação mental, o que é isso? O que é programação neurolinguística? Explica um pouquinho pra gente. Então, já que é muito bom e pertinente a gente falar sobre isso, porque a gente passa por diversas sequências, né, desde o nascimento, né? Mesmo parabéns, você começou falando sobre fé, né? Eu falo que acima de qualquer coisa a gente deve acreditar em Deus. E Amém. primeiro, assim, pra mim, Deus colocou a gente aqui para ser livre, sadio e feliz. Eu acho isso maravilhoso. Então, eu penso que se a gente está aqui, a gente veio com uma programação natural e a gente vem herdando diversas programações, né? Então, a gestação traz informações que a gente sabe, o tipo de parto, a ordem que você vem na família. Então, tem diversos estudos a respeito disso. E isso vai, né, gerando a maneira de ver da nossa vida. Então, a gente nasce com uma programação natural. Só que percebeu-se através de técnicas que é possível mudar desde que isso te incomode. Então, a programação da neurolinguística foi uma das formas que se percebeu que podemos utilizar para fazer mudanças. Podemos programar e reprogramar a nossa mente, mudando aquilo que incomoda. Então, no caso, se eu for falar uma definição específica da programação neurolinguística, eu posso estar pecando, mas tem uma que eu gosto mais, porque ela foi criada na época da década de 70 por Richard Bandler e John Grinder. O que eles perceberam? Que existiam terapeutas de muito sucesso, né, como o Milton Erickson, que ele realizava tratamentos e que tinham muitos resultados. E o Richard Bandler e o John Grinder perceberam que aquilo ajudava, as pessoas ficavam mais felizes, atingiam resultados. Então eles pediram a permissão para conhecer esse trabalho no consultório. E eles foram observando como era esse trabalho dele. Então foi uma forma de entender que o quê? Existe uma maneira sistêmica, um estudo sistêmico, né, de como isso funciona e quais as consequências disso. E aí até brinco e falo que a PNL é tudo que dá certo. Né? Então a gente pode utilizar tanto para fobia quanto para diversas coisas no nosso dia a dia. Doutora, você falou uma coisa que eu acho importante a gente frisar aqui, que é o fato da pessoa querer. Então, às vezes, a gente vai falar de fobia, mas eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa é muito explosiva e isso traz problema na vida pessoal, na vida profissional. Só que ela não quer mudar. Naquele momento, ela ainda não quer mudar. Tem gente que fala, eu sou assim mesmo. Se a pessoa não está se incomodando ainda e não quer mudar, tudo bem. A questão é que a programação neurolinguística, que a PNL, pode ajudar uma pessoa. Eu dei um exemplo aqui, a gente já vai focar em fobia, mas eu acredito que para várias situações em que nós fomos programados, se a gente quer virar esse disco, a gente consegue. É isso, verdade, né, doutora? Sim, consegue. Basta a pessoa estar aberta a mudanças, né? Mas como que funciona a programação neurolinguística? Aqui a gente vai falar de fobias, mas pensando nela num modo geral, a senhora também é psicóloga, eu já conheci pessoas que trabalham com PNL que ajudam a oradores, eu conheci pessoas que ajudam pessoas de áreas específicas, mas pensando também, tendo aqui uma psicóloga, isso é feito em consultório? Explica um pouco para nós. Sim, a gente pode fazer isso no consultório, se a pessoa tiver uma facilidade de imaginação. Vamos entender uma coisa, vamos lá partindo do princípio. Como é que a gente percebe o mundo? Através dos nossos sentidos, né? Por exemplo, eu nunca vi a Jaque, eu fui lá ver foto da Jaque, né? Eu já criei uma primeira percepção da Jaque, né? Então, como é que eu vou interagir? Através do meu ver, do meu ouvir, do sentir o gosto, da minha, né, sinestesia das sensações, do toque. Isso vai criar uma impressão, isso vai criar uma programação, né? Então, de repente, eu tive uma má impressão de primeira vez e falei, não, eu não gostei de fulano, né? Porque ali ele criou uma percepção que trouxe esse incômodo. Mas aí, por exemplo, eu trabalho com você, eu posso melhorar minha relação com você, eu posso melhorar minha relação com qual pessoa que eu trabalho, de repente eu vou falar assim, eu quero que essa pessoa não seja fácil de conviver como eu tenho X. Eu tenho outras pessoas que é fácil de conviver. Eu consigo trabalhar através da PNL. Isso que nós estamos fazendo aqui é um rapport, né? Então a gente está tendo uma forma de se comunicar, de interagir, fazer com que essa pessoa confie em você. Então serve para a técnica de venda. O rapport é uma das primeiras técnicas que a gente pode trabalhar nesse sentido. Eu posso utilizar na minha alimentação, por exemplo, você tem um filho lindo, pequenininho, né? Obrigada. Então de repente eu gostaria muito que ele gostasse mais de frutas,
ou de legumes. Então eu posso trabalhar isso na mente dele para ele gostar mais desse tipo de alimentação. Então a gente utiliza para comunicação, para trabalhar fobia, para trabalhar emagrecimento, para trabalhar inúmeras situações. Então, desde que aquilo causou uma programação, tem sempre algo que eu gosto. Por exemplo, eu quero gostar de atividade física. Ah, eu não gosto de caminhar. Mas você gosta de ver filme? Gosto. Então, eu posso fazer com que a pessoa goste de caminhar quanto ela gosta de assistir filme. Doutora, eu conversava com uma mãe, que foi mãe recentemente, e ela falou, já que o meu filho, ele só conhece 10 pessoas sem máscara, ela falou, incluindo eu e o meu marido, e ela falou, e mesmo assim a minha mãe, o meu pai, as poucas pessoas que vêm, ela falou, quando estão com ele no colo, estão de máscara. E daí ela falou, meu filho conhece 10 pessoas só. Acho que ela falou isso, 10 pessoas sem máscara, só 2, que sou eu e meu marido. E a pergunta dela foi, se isso continua por muito tempo, e ela falou, será que isso pode de alguma maneira mudar? Será que as crianças dessa geração, pensando nesses que nasceram no meio da pandemia, que não tem quase toque de muitas pessoas, pode ser que isso mude, que venham crianças com programações diferentes, doutora? Pode, porque para ele é normal, de repente, aquela percepção da máscara, né? Mas isso pode mudar. Então, de repente, depende do elo que ele estabelecer ali na hora, né? Por exemplo, se o pai e a mãe é mais confiável que ele está sem máscara. Vai depender de como é o contato, né? Então, por exemplo, se a pessoa de máscara for receptiva, tudo bem. Né? Então vai depender da experiência que ela estabelecer ali naquele momento, mas nada que não possa ser trabalhado depois. Dá para resolver depois, né? Dá para resolver, né? dá. Doutora, vamos falar de fobia então, para a gente relacionar a PNL com a fobia, e eu já queria entender o que é fobia. Qualquer medo é fobia, doutora? Não, não é qualquer medo, né? Então vamos entender uma outra programação natural. A gente vendo que pelo estudo e que a gente fala, a programação mais forte que a gente tem é a sobrevivência. Então, sobreviver sempre é o mais importante. Tudo que ameaça a nossa sobrevivência de alguma forma, a gente necessariamente, nossa mente cria uma proteção para aquilo, né? Então é normal e natural ter medo, até para nos proteger. Mas temos que entender até onde vai esse medo, né? Então a fobia especificamente, ele é um medo exagerado ou normalmente que eu não consigo enfrentar ou que ele é sofrido. O que a gente precisa perceber, quais são os sintomas que são gerados depois disso, né? Para isso depois não chegar no que a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. E quando ele chega nesse ponto, ele causa sensações físicas. Então, normalmente, a grande maioria das pessoas que têm reação fóbica, ela traz uma percepção no corpo, ou uma taquicardia, ou uma sudorese, né? Ou um tremor nas pernas. Então, tem diversas percepções nesse sentido. Então, ela vem acompanhada de outros sintomas que além desse medo exagerado. Doutora, existem fobias que são mais comuns? Sim, a gente tem elenco aí umas 10. Mas tem algumas imagens aí, se a produção quiser ir colocando, por favor, pode colocar. Aí é o medo de altura, né, que normalmente é bastante comum, né, que a gente tem, né? Então a pessoa, ela tá ali protegida, mas ela tem dificuldade, né? Tá vendo? Mesmo sabendo que tem ali um apoio, ela tem dificuldade de passar, né? Aí é uma fobia social, né, onde por mais que a pessoa saiba que não existe nenhum risco, ela tem medo de enfrentar. Ela está muito acompanhada do medo de falar em público, né, também. Medo de lugares fechados, né? Eu elenquei as 10 mais que a gente tem maior, assim, hoje que a gente tem notícia, de lugares fechados. Aí são o medo, né, zoofobia, né, de animais, ali tem aranha, a gente tem cobra, né, também que é bastante comum, né. Ali também tem de fobia social, que foi colocado mais de uma também. E as pessoas têm muito medo de julgamento, né, de serem julgadas, né, isso a gente vê muito, né. Ah, esse é bastante comum, né, medo de injeção, de sangue e também de médicos, né, também é bastante comum. Medo de escuro, né, que as pessoas podem ter também, né, que a gente elencou nesse sentido. E medo da morte. Mas sabia que o medo de falar em público é maior, tem um número maior do que o medo da morte? Uau! E a que especificamente isso pode estar relacionado então, doutora? Tem um senso comum ou são situações específicas que fazem com que a pessoa desenvolva então essa fobia? Explica melhor pra gente. Só para o pessoal entender. Ninguém nasce com fobia já aqui, tá? Então, é aquilo que eu falei, tem a gente nossa programação natural.
O que acontece? A fobia, ela se instala muito rapidamente. Então, por isso que a PNL vem ajudar nesse processo. Vamos dar um exemplo, vamos supor. A mãe tá lá com a criança brincando no chão, lindo, bonitinho, né? E de repente passa um bichinho no chão. E aí, a criança vê um bichinho, ela não tem informação nenhuma, ah lá, bichinho, filhinho de criaturinha de Deus, tal, tá tranquilo. De repente a mãe dá um berro. Tá instalada a fobia, tá? Então não existe um padrão. Ai, nem me diga, gente, isso é tão difícil. E aí, assim, a mãe, é lógico, ela acaba instalando essa fobia no filho. Estou dando um exemplo, pode ser outros, né? Então criou uma percepção. Então o que a criança associou ali? Associou aquela imagem ao medo e o pânico da mãe. Se a minha mãe tem medo, eu também, consequentemente, eu tenho medo. Então existem inúmeras formas. Então não tem um padrão. Tem um padrão de que o quê? Em alguma situação vai instalar esse medo, porque ela não nasce. Agora, doutora, explica pra gente até entender bem o que é fobia, quando a pessoa consegue superar. Vou dar o exemplo da pessoa que tem dificuldade, eu conheço muitas pessoas de ficarem em lugar fechado. Sim. Aí a pessoa precisa fazer uma ressonância magnética. Você já fez isso? Se você já fez, você me conta. Eu tenho muita dificuldade em ficar em lugar fechado e eu já tive que fazer, e eu faço um acompanhamento específico e pelo menos a cada 6 meses eu preciso. E eu consigo. É uma sensação de, meu Deus, socorro? Mas eu consigo ir relaxando. Então isso não é uma fobia? Ou isso é uma fobia enfrentada? Explica pra nós, É uma doutora. fobia que você consegue enfrentar, mas dá pra tirar. A gente pode trabalhar, tá convidada aí. Obrigada. A gente Vou conseguir trabalhar. fazer isso mais tranquila, né? Então, agora há pouco tempo eu recebi bastante pessoas, até com esse de injeção, de médico, né, fazer exame. E aí a pessoa tinha um evento que traumatizou, né? Então isso pode ter acontecido. Mas não importa onde começou, mesmo que a pessoa não saiba, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar a consequência dali, as sensações físicas. Porque às vezes a pessoa não sabe de onde veio, né? Sim, mas não necessariamente ela precisa não saber. Tem problema. A gente trabalha a consequência disso. Você sabe quais são as percepções. Por exemplo, Adriana, eu enfrento, mas quando eu entro lá na máquina, me dá um frio no estômago, me dá uma taquicardia, eu sinto, né? Porque, por exemplo, a questão do lugar fechado pode até remeter a uma vida intrauterina, que aconteceu alguma coisa onde ela se sentiu nessa condição, mas não necessariamente. Então, o importante é a gente identificar quais são as consequências, quais são os sintomas que a gente consegue trabalhar com a PNL para poder modificar. Doutora, acho muito importante a gente falar sobre a paralisação que a fobia causa em algumas pessoas e a dificuldade tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, dependendo da fobia, não é verdade? Exatamente. Então, tem gente, por exemplo, até lembrei de um exemplo, você citou, né, de trabalho, né? Uma pessoa que passou num concurso e ela trabalhava no 17º andar e ela tinha fobia de elevador. Aí no primeiro dia subiu, 17 andares. Aí depois chegou lá, aí no primeiro dia ainda desceu para almoçar. Voltou. Não. Aí já no segundo, não, vou ficar por aqui mesmo, né? Então você vê as algo, pessoas falam, né? nossa, como você é fit nada, ela não consegue, né? Não enfrenta o elevador, né? E se as pessoas soubessem o quanto é tranquilo, né? Normalmente entre 1 e 3 sessões no máximo. Era isso que eu ia perguntar, quanto tempo isso demora? Entre 1 e 3 sessões, normalmente a gente consegue trabalhar esses sintomas. Isso é com a pessoa totalmente consciente, doutora? Então, a gente pode trabalhar um relaxamento, né? Colocar alguma coisa que a tranquilize, ou então se ela tem uma facilidade de imaginação, ela não precisa nem entrar em nenhum outro estado, né? Que a gente tem as nossas ondas cerebrais, mas se ela tiver uma facilidade de imaginação, a gente consegue trabalhar. Aquilo que eu falei, a gente vai trabalhar o visual, auditivo e sinestésico dentro daquela situação. Então, muitas vezes a gente atinge esse resultado muito rápido por conta disso. Eu consigo modificar. Sabe por quê? A gente processa por imagens, normalmente. Por exemplo, você fala assim, não pensa no elefante rosa. Na hora, né? Já pensou. Então, aquela situação, ela te remete a uma visualização normalmente. Ou se não é uma imagem, é algo em movimento, ou uma sensação física, né? Então, o criador da PNL, quando ele percebeu que se isso se instalava muito rápido, ele lançou primeiro um método, que a gente falava o método do cinema, e depois ele percebeu que a gente trabalhando essas percepções também resolvia muito rápido. Doutora, a gente consegue então, pensando até no que pode ter causado uma fobia, ou em outras situações, ressignificar um trauma que tenha acontecido? Sim, com certeza. Dentro da PNL a gente tem outras técnicas também que a gente pode trabalhar os traumas mesmo com a pessoa consciente, porque o corpo dela vai percebendo.
Doutora, se a gente pensa uma criança que começa a ter medo de escuro, é um dos tópicos que a senhora trouxe para nós, como uma das fobias mais recorrentes. Conheço muito adulto que tem medo de escuro. Às vezes a pessoa carrega isso por uma vida inteira, às vezes não teve isso na infância e desenvolveu na fase adulta, mas pensando em alguma fobia que a gente percebe que a criança começa a desenvolver. Vou falar o medo de escuro porque é mais comum. Sim. Quando é a hora de tratar, até que ponto é normal? Como é que funciona a gente entender isso? A gente tem que ter o entendimento de vários aspectos ali. É normal ela sentir um pouco de medo, mas se isso começa a ficar recorrente, se tiver sensações físicas, já não é mais normal. Então, normalmente a fobia vem acompanhada de alguma sensação, que eu falei, da taquicardia, da sudorese, tremor, né? Então, várias coisas que podem vir acompanhadas. Doutora, chegaram perguntas aqui para nós, uma delas é da Sandra, de Rio Claro, em São Paulo. Obrigada pela participação, Sandra. Ela disse que tem fobia e muito medo de cobra. Sim. Não consegue ver nem em imagens de TV, nem em revista. Ela diz que trava. Às vezes ela fica sem nem conseguir falar. É possível melhorar? Sim, com certeza. Eu vou me preparar para dar um recadinho e eu vou aproveitar essa pergunta que chegou e pedir para você dar uma ajuda pra gente, doutora. A Lúcia, de Bela Vista, ela pergunta, abraço a todos de Bela Vista que estão nos assistindo, ela pergunta assim: sinto muito tudo o que acontece comigo, choro muito e sinto muita ansiedade. O que eu posso fazer para melhorar? Eu estava conversando com a doutora aqui nos bastidores e ela disse que ela poderia ensinar para nós algo, não só para ela, que é para nossa telespectadora, a Lúcia, obrigada pela sua participação, Lúcia, como para todo mundo que nesse momento, que foi um ano tão difícil, se sente ansioso. Você pode explicar para a gente o que a gente pode fazer então para melhorar? Enquanto eu me preparo para dar um recadinho, doutora? Tá, por favor. ótimo. Bom, primeiro vamos entender sobre ansiedade, né? Então, às vezes a gente tem que analisar o seguinte: o que é que te traz ansiedade, né? Normalmente a ansiedade, ela é normal e natural até certo ponto. E aí eu sei que a gente tem que observar se não traz nenhuma sensação física nesse sentido. Então, normalmente ela acontece antes de algum evento. E depois de algum acontecimento, essa ansiedade ela já desaparece. Então, a gente pode até, a telespectadora que mandou a pergunta, a gente pode até dar uma dica agora, se o pessoal de casa quiser acompanhar, o que a gente pode fazer? A gente pode se concentrar, fechar os olhos, tranquilizar a sua mente e pensar sobre a situação. Eu tenho que perceber o que está me trazendo ansiedade e poder monitorar isso. Então, fechar os olhos, tranquilizar, pensar no evento que está trazendo essa ansiedade naquele momento e pensar de 0 a 10 o quanto isso está me causando um desconforto. Vamos supor, eu tenho algum evento importante e naquele momento é 8, 9 de ansiedade. Ok, já medi, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, medir. E assim que eu identifico o evento que está me trazendo essa situação, o que eu vou fazer? Eu vou pensar ou um dia depois, ou uma hora depois, ou um pouco depois daquele evento. Então eu faço a mesma coisa, né? Então o pessoal de casa agora pode fazer a mesma coisa, fechar os olhos, tranquilizar, identificar a situação. Como eu quero me sentir após o evento? Deu para ter uma percepção agora? Então, agora dá para você analisar e ver a diferença entre o antes e depois. Se você se colocar depois daquilo que aconteceu, a ansiedade com certeza já vai ter diminuído imediatamente. Com certeza eu vou usar essa dica, doutora. Foi um prazer te receber aqui. Volte mais vezes. Para quem quiser entrar em contato, o Instagram, @AdrianaParaPsicóloga, o site www.reprogramesuamente.com.br e o telefone 0 operadora 11 98555 5122. Obrigada, doutora, e uma ótima tarde. Tchau, Obrigada. tchau.